Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Aproveita para comentar alguma coisa aí para ajudar no engajamento. Se possível, comenta marcando um amigo ou uma amiga que fez o quê? Que fez hoje o vestibular da PUC para 2024. Você já viu, já fiz um vídeo sobre a galera, sobre os grupos que fizeram a prova na parte da manhã, certo? Que teve um tema de redação. E agora eu vou fazer esse vídeo sobre a galera, sobre os grupos, todo esse pessoal que fez a prova na parte da tarde. E as minhas fontes muito úteis, muito rápidas, já vieram aqui e me disseram que o tema da redação era gentrificação. Ainda não vi a proposta, ainda não li a proposta, vou me basear nisso depois. Quando eu der uma olhada nessa proposta, eu comento melhor ainda. Primeiramente, falando que a gentrificação é um conceito de que área? Gentrificação é um conceito que você estuda em geografia, muito provavelmente no segundo ano do ensino médio. Lá na escola que eu dou aula, os alunos estudam mais ou menos nessa época. É um conceito da geografia que acaba atravessando a sociologia, a história, que tem de como discutir em língua portuguesa, literatura, redação e por aí vai. E o Rio de Janeiro está sofrendo muito com a gentrificação há alguns anos já, há 10 anos aproximadamente. Isso tudo porque lá, a partir de 2007, o Rio de Janeiro começou a conviver com grandes eventos, como você bem sabe. O Pan-Americano em 2007, mas que teve toda uma preparação de mais ou menos 3, 4 anos até que ele acontecesse. Mas em 2013, a gente já teve lá dois grandes eventos. Jornada Mundial da Juventude e depois a Copa das Confederações. 2014, a Copa do Mundo. Tudo isso demandou uma série de trabalhos, uma série de obras públicas ao redor da cidade do Rio de Janeiro, realizando um verdadeiro cinturão, entre aspas, assim, de segurança na cidade do Rio de Janeiro, né? Houve todo o investimento na segurança, houve toda uma militarização das comunidades carentes, as chamadas UPPs começaram a se tornar bastante comuns no cotidiano do Rio de Janeiro. UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. O que acontece? Essas UPPs ficaram localizadas principalmente em comunidades mais ou menos próximas de onde a gente teria grandes eventos esportivos. Seja os Jogos da Copa, sejam as diversas modalidades lá para as Olimpíadas, beleza? Olimpíadas em 2016, Olimpíadas e as Paralimpíadas em 2016. E a gente observa com bastante intensidade, a gente observa isso concretamente ali nas imediações da Praça Mauá, por exemplo, Praça Mauá no centro do Rio de Janeiro. O que era a Praça Mauá antes dessas obras? Cara, a Praça Mauá era um local bastante degradado, não era um local acolhido, adotado, frequentado pela população do Rio de Janeiro. Ninguém ia para a Praça Mauá, ninguém ia ali para o hoje Boulevard Olímpico, dar uma volta, passar um dia, dar um rolé. Mas o que acontece? Uma série de obras foram feitas lá para que a população da cidade, para que turistas adotassem essa área. A perimetral, aquele viaduto gigantesco que passava por ali, foi demolido, veio o VLT, veio o Museu de Arte do Rio, veio o Museu da Manhã, veio o Aqua Rio, veio, por exemplo, uma série de grafites ali na área do Boulevard Olímpico, houve a reforma da Praça Mauá, certo? Tudo isso ficou muito bonito, tudo isso foi muito bom para a cidade, foi, mas teve também uma série de questões negativas. Por quê? Teve a expulsão direta e indireta da população. Como assim? Expulsão direta. Muitas populações que ficavam localizadas em áreas onde essas obras teriam um impacto maior, onde essas obras precisariam de mais espaço, infraestrutura e tal, todas essas pessoas foram expulsas dali. O que acontece? Essas obras acabaram removendo mais pessoas, inclusive, do que Pereira Passos, lá no início do século XX, removeu. A gente tem dados sobre isso. Tem vídeos aqui falando sobre moradia, que você vê isso claramente. E teve também uma expulsão indireta da população. Como assim? Imagina o seguinte, lá nessa localidade tinha lá o botequim da Dona Maria, onde as pessoas iam lá, compravam uma bebida, faziam uma refeição, onde as pessoas se encontravam. Hoje em dia não é mais o botequim da Dona Maria, hoje é um botequim de marca. Antigamente lá tinha a mercearia do Seu Antônio, agora não é mais a mercearia do Seu Antônio, é uma loja de departamentos, é uma loja dessas que a gente vê no shopping. O que acontece? O custo de vida vai ficando mais caro, o aluguel vai ficando cada vez mais caro. Essas pessoas, muitas delas originárias dali, que já vivem ali as gerações, acabam sendo expulsas indiretamente, além desse fator direto, como eu já comentei também. A gente chamaria isso, de modo mais popular, de uma gourmetização da vida, certo? O que acontece? A gentrificação, óbvio, né, tem seus efeitos positivos. Você já deve ter ouvido falar
sobre a cidade de Liverpool, a cidade dos Beatles. Tem até um fato interessante naquele filme Yesterday, que leva em consideração que os Beatles não existiram. Num determinado momento, o protagonista pede para ir até Liverpool. Ninguém entende nada. Ele chega lá, uma cidade que não tem nada. A Penny Lane, que até título de uma música dos Beatles, não tem nada lá. Eu já trabalhei com os meus alunos a história por trás da música Penny Lane. E hoje em dia, a rua Penny Lane, lá, na verdade é um conjunto de ruas, se eu não me engano, né, tem uma série de referências aos Beatles. O turismo acaba sendo muito forte. Uma placa original da rua acaba valendo um dinheiro. Imagina só isso. Lá aquela Abbey Road, aquela cena clássica, aquela foto clássica dos Beatles atravessando a rua, a mesma coisa. Imagina só quanta gente já deve ter repetido, aquele ato tão simples de atravessar a rua. Tá vendo? Como a arte e a gentrificação acabam, de certa forma, podendo ser positivas, ressignificando espaços, gerando emprego, gerando renda, atuando de forma positiva no imaginário coletivo. A mesma coisa do filme do Coringa, de 2 ou 3 anos atrás, quando ele faz aquela dancinha na escadaria do Bronx. Hoje a gente pra caramba fazia a mesma dancinha fantasiado lá na escadaria do Bronx, certo? Em São Paulo, recentemente, o Bruno Mars foi até São Paulo, gravou um clipe e passou dançando por várias partes de São Paulo. Todas essas partes hoje em dia estão recebendo turistas que vão para tirar foto, que vão para fazer dancinha parecida. Os imóveis ali acabam ficando valorizados, as pessoas ali acabam vendendo coisas, né? Imagina, uma pessoa que tem um bar, que tem um restaurante por ali, é uma oportunidade tanto. Lógico que ocorrem, né, questões negativas, mas vamos ressaltar aqui as questões positivas. Você pode ter começado o seu texto falando negativamente, mas você pode mostrar o outro lado também. Você está na redação da PUC, você não precisa problematizar, você pode abordar o problema de um modo mais amplo, certo? A gente falando sobre Bruno Mars agora, teve até um garotinho no Rio de Janeiro que fez uma dancinha parecida, só que, em vez de fazer em São Paulo, fez aqui por Madureira. Igualzinho a influência do Botafogo, a Sam Alves fez sambando com a música de Madureira, do Arlindo Cruz, em vários pontos lá do bairro de Madureira, certo? Falando ainda de Madureira, tem um grafite do Michael Jordan gigantesco numa quadra lá do Parque de Madureira, que quando foi feito era lindo, muita gente ia tirar foto lá. Até eu já tirei foto lá, mas hoje em dia ele já está degradado, desgastado, vandalizado, assim como os grafites lá nas imediações da Praça Mauá estão ficando meio desbotados, tá vendo? A gentrificação tem os seus efeitos negativos, tem seus efeitos positivos, mas muitas vezes ela pode viver um ciclo também de ascensão e de queda, tá vendo? Você poderia ter abordado isso no seu texto. Recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre a Luísa Sonza, numa música nova dela, ela fala sobre o Bar da Cachaça na Lapa. Pô, Bar da Cachaça virou notícia, um botequim, pé sujo, mas muito querido, confesso, gosto muito do Bar da Cachaça, virou notícia graças a Luísa Sonza. Depois, o Galeto Sats, esse eu não conheço, juro pra vocês, lá em Botafogo, se eu não me engano, também virou notícia graças a Luísa Sonza. Inclusive, nesse vídeo da Luísa Sonza, eu falo como possibilidade de tema a gentrificação e os seus efeitos. Se você é um telespectador ou telespectadora assíduo ou assídua meu, você assistiu esse vídeo e teve até mais facilidade para fazer essa prova da PUC. Diz aí para mim se você assistiu, certo? Enfim, pessoal, diz aí para mim qual carreira você escolheu na PUC, diz aí para mim o que você escreveu na sua redação, marca aí um colega, um amigo, uma amiga, o que você quiser. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.